Oi, YouTube! Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Vamos para mais um vídeo do canal. Como eu falei com vocês, eu pretendo fazer um vídeo por mês, né? Agora. Quero dar uma focada melhor no canal. E hoje eu me senti muito inspirada a fazer esse vídeo para um querido colega que tá sofrendo, assim como a gente, pelo toque. Ele me encontrou aqui pelo YouTube, me chamou no Instagram e desde então a gente tem conversado e eu tenho tentado ajudar ele a aliviar, porque ele está bem no início dos sintomas e aquilo tem doído muito pra ele. Então pra mim é muito gratificante poder conversar com uma pessoa que tá passando por isso, poder ajudar, alertá-la. Muitas pessoas inclusive me chamam e continuam me chamando pelo Instagram, eu já deixei meu Instagram aqui uma vez. Veio algumas vezes em alto volume, então eu não consegui dar atenção pra todos. Principalmente porque eu tenho um pouco de dificuldade em conversar no direct do Instagram. Inclusive deixo familiares, meu namorado, muitas pessoas no vácuo. Mas eu pretendo, inclusive, dar uma atenção maior e voltar. Porque pra mim, realmente, às vezes é um pouco complicado conciliar vida, trabalho, tô tentando estudar e melhorar questões, né, do meu trabalho também. Mas eu vou deixar meu Instagram aqui novamente, pra caso alguma pessoa queira conversar, ela esteja passando por um momento difícil, porque eu sei que é muito bom. Eu queria ter tido uma pessoa pra conversar, que tá passando pela mesma coisa que eu, quando eu estava passando por isso. Mas vamos lá. Ele me disse uma coisa, eu não vou expor ele, obviamente, porque o que ele passa, o que ele sente, o que tá acontecendo com ele é uma coisa muito feia de se expor, e eu não gostaria que fizesse isso comigo, eu não vou fazer com ele, mas eu vou dizer uma frase que ele disse que o que me entristece muito é ver que Deus vê tudo isso. Que tá acontecendo com ele, que tá fazendo com ele, que ele está fazendo, enfim. Não vou dizer o que, mas enfim. E aí eu perguntei pra ele o que Deus tem a ver com isso, pra eu entender, né? Aí ele disse que é uma vergonha, ele tem certeza que que ele não gosta quando eu faço isso, porque com certeza é um pecado. E, gente, eu achei muito interessante essa frase dele, porque eu tinha uma visão muito distorcida sobre Deus e percebi também essa visão um pouco distorcida dele também sobre Deus. E é muito comum as pessoas terem essa visão distorcida sobre Deus. Gente, desculpa, meu cabelo tá me irritando. Pronto. É muito comum as pessoas terem essa visão mais distorcida, né, sobre quem é Deus, sobre o que ele representa. E muita gente olha Deus como um Deus punitivo. Você pecou, você fez alguma coisa que é pecado, Deus vai te punir, Deus vai te julgar, Deus vai te castigar, tem o karma e tem isso e aquilo. E eu tinha muito essa visão. E eu me autopunia, então as coisas boas não me aconteciam porque eu fiz coisas ruins. Sendo que somos humanos e nós estamos aqui à prova disso. Nós vamos errar. Porque hoje em dia é errando que se aprende, né? A gente não nasceu sabendo. Se Deus quisesse que a gente fizesse tudo certinho, nunca errasse, ele ia fazer a gente nascer já sabendo de tudo. Já sabendo andar, já sabendo se comunicar, falar, já sabendo como que come, o que comer. Então, assim, a gente não teria pais, porque a gente não precisaria que os nossos pais ensinassem algo pra gente. Então, é uma visão muito distorcida que todos nós temos sobre Deus, que ele é punitivo e que a gente vai ser punido, não aqui, não agora, mas talvez depois. E não um Deus que hoje é o Deus que eu enxergo e que eu tenho certeza que ele é muito melhor pra mim, que sofro de ansiedade, que cometo erros, mas que eu percebo, não sou a pessoa mais entendedora da Bíblia, nunca li a Bíblia toda. Mas pelos versículos que eu vejo, pelos devocionais que eu vejo, pelas experiências, né, extracorpóreas, que fala experiências com Deus, enfim, pelo que eu vejo as pessoas que tiveram esse tipo de experiência, eu ainda não tive uma grande experiência, tive algumas, mas nenhuma que me chocasse, que me deixasse assim, boquiaberta, estou esperando, sua filha está pronta. Mas todos os relatos de experiências que as pessoas tiveram, todos falam sobre um Deus muito diferente, né? O Deus, ele não é um Deus punitivo, ele não te pune pelas coisas, ele te acolhe, muito pelo contrário, ele é um Deus misericordioso. Você vê Jesus, a passagem de Jesus, né, pelo mundo, ele sempre foi uma pessoa misericordiosa.
Ele não via as pessoas fazendo algo errado e ficava julgando e falando, ai, não, olha como é que a pessoa tá... Isso é coisa de ser humano, gente. Deus, Jesus, não vai julgar isso. Deus não vai ficar te olhando e julgando, nossa, mas que feio que esse menino tá fazendo, olha, que coisa horrível. Tô muito triste que você tá fazendo isso. Não! Deus, ele te olha como alguém que está perdido nesse momento. Ele te deu o livre-arbítrio porque ele te ama tanto a ponto de te deixar livre. Já falei isso em alguns vídeos, que o amor livre é o maior amor que tem do mundo e é a ideia do amor de Deus. E o amor livre, veja bem, eu não tô dizendo poliamor, essas coisas não tem nada a ver com isso, até porque eu não acredito nisso, mas não quero entrar nessa pauta só porque pra mim não funcionaria, se pra você funciona tudo bem, mas não é isso que eu quero dizer. O amor livre é você deixar a pessoa livre. A pessoa tem um livre-arbítrio, você não manda na pessoa, você não vai mandar na vida da pessoa, você não vai mandar nas decisões da pessoa, você não vai mandar em nada na pessoa. Vocês vão fazer acordos de em comum, de isso aqui é certo pra mim, isso aqui é errado pra mim, e a pessoa não, pra mim também. E é isso. Deus dá os mandamentos dele do que é certo e do que é errado, o que é pecado, o que não é. E você tem um livre-arbítrio, ele te deixa livre pra fazer e ser quem você quer ser e o que você quiser fazer. E é esse o amor de Deus. Ele é livre, ele não te impõe, ele não é um Deus que é ditador, que dita que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Porque se fosse assim, ninguém nunca seria perdoado, ninguém nunca mudaria. Porque essa pessoa é uma perdida da vida e ela pecou e Deus julga ela e Deus não vai querer acolher. Mas não, gente, Deus é um cara incrível, que ele te deixa livre para poder errar, para poder fazer as suas escolhas, independente de certas ou erradas, entende? E a punição, ela vem muito mais da gente do que de qualquer outra pessoa. Então, quando a gente tá pagando, a gente fala, nossa, eu tô vendo meu karma, tô pagando meus erros aqui, até de vidas passadas. É muito mais sobre o que a gente tá atraindo pra gente, porque a gente acredita que merece isso, do que, de fato, ele está dando pra gente. Vamos pensar uma coisa. Eu acredito muito, além de Deus, eu não tenho uma religião, porque eu acho que a religião, ela limita o ser humano. Limita no sentido de, eu preciso acreditar em tudo que aquela religião diz que eu tenho que acreditar e fazer tudo que aquela religião tem. Só que eu acredito que... E é isso, tá? Acabou. Mas eu vejo várias religiões, e várias religiões têm coisas, têm caminhos que me acolhem. Então eu vou naquilo que eu acredito mesmo que me acolhe. Então, pra mim, a religião, ela limita muito a pessoa. E como eu falei, o amor de Deus é livre, ele não te limita a ser ou fazer algo que tenha que ser e tenha que fazer. Ele te deixa livre e é isso. Então, a religião eu não tenho, e eu acredito muito em energia, em leis sistêmicas. Tô lendo um livro super legal sobre isso, que é o Kybalion. Se alguém quiser ler também, é muito legal. E ele fala sobre as leis do universo, né? E eu acredito muito nas leis do universo também. E elas dizem que a gente é mental, né? Nós somos seres mentais e energéticos. Então, o que a gente pensa, e isso é muito comprovado, já foi comprovado cientificamente. Tem até não lembro se é uma matéria, mas um estudo sobre um potinho de arroz, onde a pessoa fala várias coisas ruins ao longo do tempo pra esse potinho de arroz, e um potinho de arroz onde ele fala várias coisas positivas e outras coisas negativas. O potinho de arroz que fala coisas positivas, ele é um potinho que fica bem, enfim, que... ele fica ótimo. E o potinho que fala coisas negativas, ele apodrece, ele não fica bem. Então, assim, foi comprovado que a energia, que as palavras, elas trazem energias e que você acaba se colocando em lugares ou não lugares que você mesma se coloca. Então, quando você olha pra Deus e vê ele um Deus punitivo, quando você faz algo de errado, além de você pensar que Deus está te punindo, que Deus está te julgando, você automaticamente se julga e você automaticamente se pune, porque você pensa, eu não mereço coisas boas, porque Deus tá me julgando e Deus acha que eu não mereço coisas boas. Sendo que a única coisa que ele vê quando você tá fazendo alguma coisa errada é: vou esperar o tempo dela.
Vou esperar o tempo dela, que no tempo dela ela vai conseguir me escutar e eu vou conseguir acolher. Ele sempre pra mim representa um Deus misericordioso. Tanto que a gente quando vê Jesus, ele fala muito sobre as pessoas. Então quando ele cura, né, a mulher sangrando, ele fala, a sua fé te curou. Ou seja, você acreditou que você foi curada. Não é sobre ele, é sobre ela. Ela acreditou. Então, ela não quis se punir mais. Ela acreditou que ele curaria ela e ele curou. Então, nessa passagem, a gente sempre vê um Deus bondoso, misericordioso, que tem muito amor, que é livre, ele deixa as pessoas livres, ele ensina as pessoas, mas ele deixa elas livres. E toda vez que acontece alguma coisa, ele fala muito, homem de pouca fé. Ou seja, você é um homem de pouca fé. E ele não está dizendo com um tom de julgar. Ah, você não tem fé, você tem pouca fé. Mas ele está dizendo com a voz da sabedoria, com a parte de... Seja, tipo assim, estou te dando a sabedoria. Você está tendo pouca fé. E o que te acontece é por você e pela sua pouca fé. E não por mim. E quando ele sempre encoraja, né? Eu vejo que ele sempre encoraja muitas pessoas a fazerem as coisas também, quando se é pedido, se é perguntado. Então, se você quer discernimento de Deus, pergunta pra ele que ele vai te dar discernimento. Mas você tem que estar com a porta aberta. Abra a porta, esteja aberta para o novo e esteja aberta ao que Deus tem pra te dizer. E é isso, gente. Eu senti muito no meu coração que eu precisava fazer um vídeo falando sobre isso. Sobre como Deus é e como as pessoas devem ver Deus. Não sendo ditadora, que pra mim é como Deus é e como as pessoas devem ver Deus perante a minha opinião e por como eu vejo Deus e por como tem mudado e transformado a minha vida positivamente por eu estar vendo Deus dessa forma. E é muito recente que eu vejo Deus, deve ter uma semana que eu comecei a enxergar Deus assim. E que minha vida tá mais colorida, tá mais feliz por conta disso. Eu tô mais... Não tenho tanto aquela angústia que eu carregava, muito por conta da ansiedade, dos pensamentos intrusivos, enfim, eu tô melhorando muito nesse sentido. E eu sinto muito que é por conseguir enxergar Deus de uma forma diferente. Deus não é um Deus que te pune, ele é um Deus que é misericordioso, que te dá amor, que te dá livre-arbítrio. O amor é livre. E ele não prende você. Se você está se sentindo presa, sufocada pelo amor de Deus, eu vou na igreja todos os dias, eu sigo tudo que ele pede e tal, e nada acontece. Será que você está fazendo por você? Porque Deus é livre, ele não te prende a seguir o que ele quer que você siga. Ele te aconselha e você segue ou não, se você quiser. E se você não seguir e lá na frente der errado, ele não vai te julgar, ele vai te acolher, porque ele tem misericórdia. Então, assim... Se você tá vivendo o seu pior momento, está se punindo, está se julgando, entenda se não é você que está se julgando, se é você que está procurando, né, que essas coisas ruins aconteçam com você, ou se realmente é Deus. Porque Deus é um Deus de misericórdia, de amor. Se encha do amor dele. Pare de julgar se você não gosta de ser julgada, porque quando você é uma pessoa que julga, você não tá julgando só os outros. Internamente, você é a pessoa que mais se julga. E por isso que você julga os outros. Você faz com os outros aquilo que você faz com você mesma. Então, nunca foi... É verdade aquela parte, faça com o outro aquilo que você quer que façam com você, mas lembre-se de que você faz com o outro aquilo que você faz com você. Então, se você não confia no outro, você não confia em você. Se você não confia em Deus, é porque você não confia em você. Se você está sendo punida, é porque você está se punindo. Se você está vivendo o inferno na terra, é você que está buscando esse inferno na terra. Se você olha Deus como um Deus julgador, é porque você é uma pessoa julgadora. Pare de julgar, ame, seja livre, tire essas amarras que te prendem de viver o amor de Deus, que te prendem de viver as maravilhas, os milagres que Ele tem pra te dar, porque Ele tá aqui, Ele quer te entregar tudo. Gente, Ele quer te dar as melhores coisas do mundo, mas é você quem não consegue abrir a porta pra receber. Por quê? Se pergunte isso, comece por aí. Faça essa pergunta, por que eu não quero abrir a porta pra Deus? E abra a porta.
Porque ela tá esperando pra ser aberta. E ele está esperando você abrir a porta pra ele te dar as melhores coisas. E não é só sobre a porta, né? É isso, gente. Eu gostei muito desse vídeo. Foi um dos vídeos que eu fiz que foram mais, assim, profundos. Que eu senti muito que Deus pediu pra eu falar isso. Então, é de coração. É realmente algo que vai além do meu entender. Veio, quando eu tava pensando no tema do vídeo, veio muito a música Ninguém Explica Deus na minha cabeça. Então eu recomendo vocês a escutarem essa música, porque ela provavelmente quer dizer alguma coisa, e cada um vai entender de uma forma, mas vai entender da forma que acolhe e que melhora o seu dia. E é isso, gente. Tô muito feliz por estar podendo falar de Deus aqui pra vocês, por estar podendo passar um pouco do que eu penso e do que tem me ajudado. E é isso, gente. Beijo!